Professor Pedro Lúcio, para mais um vídeo, hoje sobre eletrostática, sobre campo elétrico, pessoal. Vamos falar sobre campo elétrico. Já vai curtindo aí, né? Curte, compartilha, dê o seu joinha, comenta. O que é o campo elétrico? O pessoal reclama que campo elétrico é muito difícil, o campo gravitacional é fácil, porque você nasceu na gravidade. O campo elétrico não é seu dia a dia. Então, pessoal, o campo elétrico é tão abstrato quanto o campo gravitacional. Se eu solto um corpo aqui, abandono, ele cai, caiu por quê? Porque tem campo gravitacional. Da mesma maneira, pessoal, se eu tenho uma carga e colocar uma outra carguinha ali próximo, ela será atraída ou repelida, porque ali tem um campo elétrico. Como é que é o campo gravitacional, pessoal? O campo gravitacional é assim, ó. Eu solto uma massinha e essa massinha é dirigida aproximadamente, pessoal, para o centro da Terra. Então, eu chamo isso de campo gravitacional. Por que ele é para baixo, pessoal? Para baixo. Porque se eu colocar uma outra massinha aqui, ó, ela vai ser atraída. Mesma coisa o campo elétrico, pessoal. Como enxergar o campo elétrico? Tá? Você não vê campo elétrico, mas a gente vai fazer um experimentozinho aqui, onde você vai poder imaginar o campo elétrico. Eu faço uma vez, aí toda vez que você olhar para uma carguinha, você fecha os olhos e vê o campo elétrico. Porque física não se vê com os olhos, se vê com o cérebro. Certinho? Então vamos lá, gente. Aqui tem uma esferinha, tá? Essa esferinha será a nossa carga elétrica. Na verdade, pessoal, carga elétrica é um número, não é um objeto. Mas é um erro consagrado pelo uso. Eu deveria falar uma esfera eletrizada com carga elétrica. Mas de tanto falar isso, olha, tenho aqui uma carga elétrica. Então a gente admite esse erro, tá? Como dizem em português, licença poética, não é isso? Aqui também, licença física. Aqui tem uma carga elétrica, na verdade é uma esferinha eletrizada. Ainda não está eletrizada, pessoal, eu vou eletrizar. Ela vai emitir partículas, aqui dentro desse globo tem um gás, haverá um choque de partículas se movendo. E essas partículas, pessoal, vão se chocar nessas direções aqui, ó, tá? Então, o choque de partículas emite luz. Então, esse rastro de luz que você enxerga vai ser o quê? O campo elétrico. Essas linhas que você está enxergando são as linhas do campo elétrico. Era para ser retinho, pessoal, mas o choque de partículas acaba dando um caminho sinuoso, tá? Mas esse é o campo elétrico. Tá? Então, toda vez que você vira uma carguinha agora, você vai fechar os olhos e enxergar essas raios do campo elétrico que vão se chamar como linhas de força. Agora, uma pergunta, pessoal. Até onde vai o campo elétrico? Teoricamente, vai até o infinito. Será que acaba no vidro? Não, não acaba no vidro, pessoal. O vidro delimita o gás. Se eu mudar as condições, olha aí, ó, eu tirar essa simetria, o meu dedo oferece mais condições de trocar cargas. O que tem dentro da lâmpada? Gás. Pô, mas ali tem gás, aqui tem gás, então esses gases também podem sofrer influência do campo elétrico. Olha aqui, pessoal. Uau! A lâmpada acendeu, pessoal. Porque aqui também tem um gás. O campo elétrico não acaba no vidro, no globo. O campo elétrico, olha, eu vou afastando, aí apagou a lâmpada. Então aqui o campo elétrico, para essa condição, tá? Nessa distância da esferinha central, ficou desprezível. Então eu digo que aqui já é o infinito, o infinito, pessoal. Então quando você for resolver exercício de física, tem lá, trace uma carguinha do infinito até o ponto A. Você fica todo arrepiado do infinito. Pessoal, o infinito é aqui, ó, onde o campo elétrico ficou praticamente zero. Então é esse infinito que você vai pensar, não naquele infinito teórico, beleza? E, pessoal, outra coisa interessante
é que o campo elétrico, nós já vimos, depende do meio. Então, se eu mudar as condições do meio, tá? Eu mudo o comportamento. Olha lá, gente. Olha eu falando. Quando eu falo, eu transmito, né? Ondas, vibrações no meio, pessoal. Então, olha aí o comportamento. Beleza? Então, quando falar o campo elétrico depende do meio, das características do meio, tá aí para você. Eu fico olhando para isso, pessoal, cheguei a ficar olhando horas a fio para ver se essas linhas, elas vão da bolinha para o vidro ou do vidro para a bolinha, pessoal. Eu acendo, eu apago, não consigo enxergar, pessoal. Lógico. Isso é praticamente na velocidade da luz, pessoal. Então, os caras, pessoas físicos, né? Eles convencionaram o seguinte. Quando a carga é positiva, eu fecho os olhos e enxergo as linhas saindo da bolinha. Quando a carga é negativa, eu fecho os olhos e enxergo as linhas chegando para a bolinha. Isso é uma convenção, de olho fechado. Então, pessoal, voltando para a luz aqui, ó, se a carga é positiva, ó, fecha os olhos, olha a carga positiva, pessoal. Então, essas minhas linhas estão como, pessoal? Saindo. Então, a carga positiva ela emite linhas, pessoal. Isso é convenção. Como que a carga negativa, pessoal? Ela suga linhas, pessoal. Ele é um sorvedouro de linhas. Por isso que a gente diz, carga positiva cria campo de afastamento, gente. E carga negativa cria campo de aproximação. Qual é a letrinha do campo elétrico? Do campo gravitacional é G. E do campo elétrico, E. Certo? Então aqui tem um campo elétrico que depois a gente vai para as fórmulas, para a parte matemática. Por enquanto, a parte conceitual. E sempre firme, pessoal. Campo gravitacional puxa massa. Campo elétrico puxa carga. E a fórmula é a mesma. Qual é a fórmula da força gravitacional mesmo, gente? É o peso, né? O campo gravitacional, a força gravitacional é popularmente chamada de força-peso. Campo gravitacional puxa massa com uma força-peso. Campo elétrico, pessoal, puxa carga. Uma força F, ó. Percebe que a fórmula é a mesma? Campo gravitacional puxa massa. Peso mg. Campo elétrico puxa carga. Pode até escrever vetorialmente. F é igual a Q vezes E. É isso aí, pessoal. Um abraço. Até o próximo.